O ar de Lisboa estava carregado de fumaça e gritos naquela tarde de verão escaldante, quando João sentiu o primeiro empurrão violento contra seu peito. Olha só o arco-íris ambulante, zombou um agente da polícia, arrancando o pino colorido de sua lapela e erguendo-o como um troféu grotesco para os colegas rirem. No meio do caos de uma manifestação pela igualdade, João caiu de joelhos no asfalto quente da Praça do Comércio, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto flashes de câmaras e vaias ecoavam ao redor, mas nada o preparou para o silêncio que se seguiu, quando uma voz grave e inabalável cortou o ar: "Solte meu filho agora, ou eu mesmo cuido disso." João piscou, incrédulo, o suor misturando-se às lágrimas que ele se recusava a derramar. Seu pai, Manuel, o homem que ele mal reconhecia mais, surgiu da multidão como um fantasma do passado militar, o corpo ainda ereto apesar dos anos de aposentadoria, o olhar de aço que outrora comandara forças especiais agora fixado nos agentes com uma intensidade que fez o riso congelar em suas gargantas. "Ele é meu filho", repetiu Manuel, a voz baixa mas carregada de uma autoridade que não admitia réplicas, estendendo a mão para ajudar João a se levantar. Naquele instante, o mundo de João rachou ao meio. O pai que o havia rejeitado por sua orientação sexual, o herói distante das sombras da ditadura, estava ali, defendendo-o publicamente contra o próprio sistema que ele servira por décadas. Mas enquanto os policiais recuavam, murmurando desculpas constrangidas, João sentiu um frio na espinha. Isso não era redenção, era o início de uma tempestade que abalaria as fundações de sua vida, revelando segredos enterrados mais profundos que o Tejo. A multidão ao redor da Praça do Comércio ainda vibrava com a adrenalina da manifestação, bandeiras multicoloridas tremulando como asas de borboletas rebeldes sob o sol implacável de julho. João, com 28 anos e uma determinação forjada em anos de ativismo, havia marchado ali não por glória, mas por uma ferida aberta, a memória de amigos perdidos para a violência homofóbica nas ruas de Portugal, onde o progresso legal contrastava com o veneno sutil do preconceito cotidiano. Seu pino arco-íris, um pequeno emblema de orgulho costurado à jaqueta de couro gasta, era mais que acessório, era uma declaração de guerra contra o silêncio. Ele o usava todos os dias desde que saíra do armário aos 18, um ato de coragem que custara caro, a frieza inicial de Manuel, o pai viúvo que criara o filho único com punho de ferro, e quando as lições de disciplina das forças especiais onde servira por 25 anos. Enquanto Manuel o guiava para longe do tumulto, o braço firme ao redor dos ombros de João, um gesto tão raro que doía como uma queimadura, o jovem ativista lutava para processar o que acabara de acontecer. "Pai. O que você está fazendo aqui?", murmurou, a voz rouca de exaustão e confusão. Eles se afastaram para uma rua lateral, o burburinho da praça dando lugar ao canto distante de um fado melancólico de um bar próximo. Manuel parou sob a sombra de um azulejo desbotado, seus olhos cinzentos, marcados por rugas de batalhas invisíveis, encontrando os de João pela primeira vez em meses. "Eu vi as notícias. Sabia que você estaria no meio disso. Não podia deixar que te machucassem de novo." A palavra, de novo, pairou no ar como uma acusação velada, evocando a noite fatídica 5 anos antes, quando Manuel descobrira cartas de amor de João para outro homem e explodira em uma fúria que os separara por anos. João se soltou do abraço, o peito subindo e descendo em ondas de raiva contida. "Machucarem? Como se você não tivesse feito o suficiente disso já. Você me chamou de fraqueza, de vergonha para a família. E agora? Isso é pena. Culpa." As palavras saíram afiadas, cortando o ar úmido de Lisboa como lâminas. Manuel baixou a cabeça por um momento, o bigode grisalho tremendo ligeiramente, um sinal de vulnerabilidade que João nunca vira. "Não é pena, filho. É arrependimento. Eu errei. Mas não vim aqui para discutir o passado. Vim para te proteger." Antes que João pudesse responder, um grito ecoou da praça: "Ei, arco-íris! Volta aqui para a gente te dar um arco maior." Os policiais, recuperando a bravata, apontavam na direção deles, mas Manuel se virou, o corpo se endireitando em uma postura que gritava autoridade treinada. "Vão embora, rapazes. Isso não acaba bem para vocês." O tom era calmo, mas letal, e os homens recuaram, trocando olhares nervosos. Eles caminharam em silêncio pelas ruelas de Alfama, o labirinto de escadas íngremes e casas caiadas levando-os para longe do epicentro. João sentia o peso do pino de volta no bolso, amassado mas intacto, um lembrete de sua identidade que ele se recusava a esconder. Sua mente vagava para Pedro, o amor que ancorava sua sanidade em meio ao caos. Pedro, com seus cachos castanhos e riso contagiante, era um professor de história na Universidade de Lisboa, um homem que acreditava que o passado podia ser reescrito com empatia. Eles se conheceram em uma conferência sobre direitos que era 2 anos antes, e desde então, Pedro era o farol em noites de dúvida. "Eu preciso ligar para ele", disse João, sacando o telefone com mãos trêmulas. A chamada conectou no 3º toque. "João. Meu Deus, eu vi o vídeo viralizando. Você está bem?"
A voz de Pedro era um bálsamo, mas João só conseguiu sussurrar: meu pai. Ele me salvou. Mas acho que isso vai destruir nós dois. Enquanto desciam para o mirador da Senhora do Monte, com vista panorâmica para a cidade que se estendia como um tapete de telhados vermelhos, Manuel quebrou o silêncio. Eu me aposentei há 3 anos, mas as sombras da velha guarda ainda me perseguem. Na minha época, nas forças, ser diferente era motivo para te quebrarem. Eu vi amigos serem destruídos por isso, não pela guerra, mas pelo medo interno. Era a confissão mais próxima que João já ouvira do pai sobre suas próprias cicatrizes. Manuel havia servido na África durante a Guerra Colonial, um capítulo sombrio da história portuguesa que ele raramente mencionava. Eu te criei para ser forte, João. Mas te fiz forte demais contra mim mesmo. O sol poente tingia o céu de tons de âmbar, e pela primeira vez, João viu não um inimigo no pai, mas um homem quebrado, lutando para se redimir. A noite caiu sobre Lisboa como um véu de mistério, e João convidou Manuel para um café em um pequeno bistro no bairro Alto, o coração pulsante da noite que era da cidade. As ruas estavam vivas com casais de mãos dadas, drag queens performando em bares iluminados por neon, um contraste vibrante com a tensão que pairava entre pai e filho. Pedro chegou minutos depois, o rosto pálido de preocupação, abraçando João com uma urgência que dizia mais que palavras. O que aconteceu lá atrás? Os jornais estão chamando de incidente homofóbico na manifestação. Manuel observava em silêncio, os olhos avaliando Pedro como se fosse um recruta em treinamento. Ele é o motivo da minha luta agora, disse João, apresentando o namorado com orgulho desafiador. Pedro, este é meu pai, o homem que acabou de me defender dos tiras. O encontro foi tenso, como uma corda esticada prestes a romper. Pedro, sempre o diplomata, estendeu a mão. Obrigado pelo que fez hoje, senhor. Significa muito. Manuel apertou a mão com firmeza, mas seu olhar demorou, como se estivesse vendo o filho através de um espelho distorcido. Eu não fiz por ele. Fiz por mim. Para consertar o que quebrei. A conversa fluiu aos trancos, tocando em tópicos superficiais, o tempo, a comida portuguesa, a beleza de Lisboa à noite, mas por baixo, correntes de emoção ferviam. João sentia uma mistura de esperança e terror, e se isso fosse só um interlude, um momento de fraqueza antes da rejeição final. Pedro, sentindo a eletricidade no ar, mudou de assunto para histórias de ativismo, contando sobre uma campanha recente contra a discriminação em escolas. Manuel ouvia, assentindo devagar, e então, surpreendendo a todos, compartilhou: eu já fui como aqueles policiais. Cego pelo dever. Mas vi o suficiente na vida para saber que o verdadeiro inimigo não é o amor, é o medo. Quando saíram do bistro, o ar fresco da madrugada os envolveu, e Pedro sussurrou no ouvido de João: ele está tentando, amor. Dê uma chance. Mas João balançou a cabeça, os olhos fixos nas luzes da ponte 25 de Abril piscando ao longe. Eu dei chances demais. Isso pode ser só mais uma ilusão. Manuel, caminhando à frente, parou de repente sob um poste de luz amarelada. João, amanhã eu quero te mostrar algo. No meu antigo quartel. Tem coisas que você precisa saber sobre porque eu sou assim. O convite era uma porta entreaberta para o desconhecido, e João, apesar do ceticismo, sentiu um puxão no peito, o laço de sangue que nem anos de dor haviam rompido completamente. Na manhã seguinte, o sol de agosto já queimava as calçadas quando João e Pedro se encontraram com Manuel em uma praça discreta nos subúrbios de Oeiras, onde o antigo quartel das Forças Especiais se erguia como uma fortaleza esquecida, cercado por pinheiros altos e o som distante do Atlântico. Manuel, vestido em uma camisa simples mas com a postura impecável de um oficial, os guiou através de portões enferrujados que rangiam como lamentos do passado. Aqui é onde eu me tornei o homem que você odeia, disse ele, a voz e quando nos corredores vazios. O lugar estava abandonado desde a reforma militar de 2020, mas as paredes ainda guardavam ecos, fotos amareladas de soldados em missões secretas, mapas desbotados de operações na Guiné e Angola, e uma sala de interrogatório onde Manuel apontou para uma cadeira solitária. Eu sentei ali, aos 25 anos, questionando um recruta que eu suspeitava ser diferente. Como você. João sentiu o estômago revirar, a raiva subindo como baile. Você torturou alguém por ser gay. É isso que quer me mostrar. Pedro apertou sua mão, um gesto silencioso de apoio, mas Manuel ergueu a palma, pedindo paciência. Não torturei. Eu o protegi. Seu nome era António, um atirador brilhante, mas com um segredo que poderia destruí-lo naqueles tempos. Eu o encobri, falsifiquei relatórios, porque vi nele o que meu próprio pai nunca viu em mim, coragem. A revelação caiu como uma bomba, e João cambaleou contra a parede, o mundo girando. Em você. O que quer dizer? Manuel respirou fundo, os olhos se perdendo em memórias. Eu amei um homem, uma vez.
Durante a guerra. Chamava-se Rui. Ele morreu nos meus braços, baleado em uma emboscada. Eu enterrei isso tão fundo que me convenci de que era fraqueza. E quando você saiu do armário, eu vi Rui em você, e o medo me fez te repelir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento sussurrando através das janelas quebradas. Pedro, com lágrimas nos olhos, foi o primeiro a falar. Isso muda tudo. Você carregou isso sozinho por tanto tempo. Manuela sentiu, o rosto envelhecido pela culpa. Por isso eu me afastei. Mas ver você na manifestação, com aquele pino brilhante como uma medalha de honra, me acordou. Eu não posso mudar o passado, mas posso lutar pelo seu futuro. João, lutando contra o turbilhão de emoções, deu um passo à frente e abraçou o pai, um abraço rígido no início, mas que se suavizou em algo real, cru. Pela primeira vez, ele sentiu não só perdão, mas compreensão. O preconceito de Manuel não era ódio, mas uma prisão autoimposta. Mas o momento de vulnerabilidade foi interrompido por um barulho súbito, passos pesados e quando do corredor. Um homem idoso, com uniforme desbotado e cicatrizes no rosto, surgiu na porta, o Coronel Vargas, antigo superior de Manuel, agora um fantasma rancoroso do regime salazarista. Manuel. O que diabos você está fazendo aqui com esses ativistas? Seus olhos se estreitaram no pino de João, e um sorriso cruel se formou. Ah, entendo. Defendendo o pecado agora. Depois de tudo que eu te ensinei. O ar ficou carregado de tensão, como antes de uma tempestade. Pedro instintivamente se colocou entre João e o intruso, mas Manuel avançou, o corpo tenso como uma mola. Saia daqui, Vargas. Isso não é mais seu território. O coronel riu, uma gargalhada rouca. Seu território. Você traiu tudo o que jurou. Eu sei sobre Rui. E agora, sobre seu filhote. Vou garantir que isso saia nos jornais, o grande herói das forças especiais, pai de um sodomita. A ameaça pairou como uma espada de Damocles, e João sentiu o pânico subir. Vargas não era só um relíquia, ele tinha conexões, amigos em altos postos que ainda sussurravam veneno contra o progresso que era em Portugal. Enquanto Manuel enfrentava o homem, empurrando-o para fora da sala com palavras afiadas como balas, João e Pedro trocaram olhares aterrorizados. Isso vai explodir, murmurou Pedro. Sua carreira, nossa segurança. De volta à luz do dia, Manuel fechou os portões atrás deles, o rosto pálido mas resoluto. Ele não vai parar. Mas eu também não. Vamos para casa, João. Tem mais que eu preciso te contar, sobre como vamos contra-atacar. A viagem de volta a Lisboa foi um vórtice de silêncios interrompidos por confissões fragmentadas. Manuel dirigia o velho Citroën através da marginal, o mar azul esmeralda à esquerda brilhando como uma promessa de liberdade, enquanto contava histórias de Rui, o jovem oficial que dividira tendas com ele nas selvas úmidas da África, trocando olhares que diziam mais que ordens. Ele me salvou a vida 3 vezes. E eu o traí ao sobreviver, confessou Manuel, as mãos apertando o volante. João ouvia, o coração se partindo e se reconstruindo a cada palavra. Pedro, no banco de trás, traçava mapas mentais de estratégias, ele era bom nisso, transformando dor em ação coletiva. Precisamos de aliados. A comunidade que de Lisboa tem advogados, jornalistas. Vamos transformar isso em uma história de empoderamento, não de escândalo. Ao chegarem ao apartamento modesto de João no Chiado, um espaço aconchegante repleto de livros sobre direitos humanos e posteriores de marchas do orgulho, a realidade os atingiu como uma onda. O telefone de João não parava de vibrar, mensagens de amigos da manifestação, links para vídeos do incidente viralizando nas redes sociais portuguesas. Herói militar defende filho gay da polícia homofóbica, gritavam as manchetes do Público e do Diário de Notícias. Mas entre os elogios, ameaças anônimas surgiam, traidores da pátria, de contas boss ligadas a grupos ultraconservadores. Pedro preparou chá de camomila, um ritual calmante, enquanto João confrontava o pai, porque agora? Depois de anos me ignorando, você arrisca tudo. Manuel sentou-se na poltrona gasta, o peso dos anos visível. Porque eu perdi Rui por medo. Não vou perder você pelo mesmo motivo. A noite trouxe um novo conflito, um chamado urgente de Sofia, a melhor amiga de João e organizadora da manifestação. Vargas está espalhando boatos. Diz que Manuel era cúmplice em abusos durante a guerra, mentiras para sujar seu nome e o seu por-tabela. Sofia, uma lésbica feroz com tatuagens de borboletas multicoloridas, chegou minutos depois, trazendo laptops e garrafas de vinho do Douro. O grupo se reuniu ao redor da mesa de jantar, traçando planos como generais em uma trincheira moderna. Nós contra-atacamos com a verdade, propôs Pedro, digitando furiosamente. Entrevistas, petições.
Mostramos que o preconceito não é passado, é presente. Manuel, surpreendentemente, contribuiu: eu tenho contatos antigos. Homens que serviram comigo e agora apoiam a causa. Um deles é juiz no Supremo. Enquanto a discussão fervia, João sentiu uma pontada de dúvida, não sobre o plano, mas sobre Pedro. Nos últimos dias, com o stress, Pedro parecia distante, checando o telefone com frequência, respondendo mensagens com hesitação. Tudo bem? Perguntou João em um momento a sós na varanda, o Skyline de Lisboa cintilando abaixo. Pedro hesitou, os olhos evitando os dele: é só meu ex, Miguel. Ele viu o vídeo e está me enchendo, dizendo que eu traí nossa amizade ao me envolver nisso. A confissão era um soco no estômago. Miguel, o artista volúvel que Pedro namorara antes, sempre fora uma sombra ciumenta, e agora reaparecia como um fantasma oportunista. Ele quer te manipular de novo, pressionou João, a voz tremendo de ciúme misturado a medo. Pedro negou, mas o dano estava feito, uma rachadura sutil na confiança que eles construíram. O dia seguinte amanheceu com uma reviravolta que ninguém previra: uma intimação policial chegou à porta de Manuel. Vargas, usando velhas influências, acusava-o de incitação à desordem pública durante a manifestação. Eles querem-me calar antes que eu fale, rosnou Manuel, amassando o papel. João, impulsionado por uma fúria protetora, jurou: não sem luta. Eles se mobilizaram. Sofia contatou a ILGA Portugal, Pedro escreveu um artigo incendiário para o Observador, e Manuel gravou um vídeo confessionário, revelando sua história com Rui pela primeira vez. O clipe explodiu online, transformando o herói militar em ícone que era, mas também atraindo ódio. Protestos contrários se formaram em Rossio, com cartazes e quando retórica salazarista. No coração do furacão, João e Pedro enfrentaram sua própria tempestade. Em uma caminhada noturna pelo Jardim da Estrela, sob estrelas que pareciam testemunhas silenciosas, Pedro confessou: Miguel me convidou para uma exposição amanhã. Diz que é sobre a arte que é, mas eu sinto que é uma armadilha. João parou, o coração apertado. Vai. Mas me diz tudo depois. Confio em você, ou pelo menos, estou tentando. O beijo que se seguiu foi urgente, cheio de promessas frágeis, mas quando Pedro se afastou, João viu dúvida em seus olhos, uma sombra de inseguranças antigas, alimentada pelo caos. Enquanto isso, Manuel mergulhava em seu passado, visitando o túmulo de Rui em um cemitério nos arredores de Setúbal. João acompanhou, um ato de reconciliação silenciosa. De joelhos na terra úmida, Manuel murmurou: eu te falhei, mas através dele, eu conserto. Lágrimas escorreram pelo rosto do homem estoico, e João, tocando seu ombro, sentiu o laço se fortalecer, não perfeito, mas real. A crise escalou quando Vargas convocou uma coletiva de imprensa, acusando Manuel de traição moral e vazando documentos falsos sobre abusos na guerra. A mídia portuguesa fervia, dividida entre apoio progressista e backlash conservador. João, no epicentro, recebeu uma oferta chocante: um ativista rival, Tomás, propôs uma aliança, e um flerte sutil que abalou sua lealdade a Pedro. Você merece alguém que não hesite, sussurrou Tomás em um bar lotado. João recusou, mas a semente da dúvida brotou. O clímax se aproximava como uma onda inevitável. Uma manifestação massiva foi marcada para a Avenida da Liberdade, e o grupo planejou o contra-ataque. Manuel testemunharia publicamente, com João ao lado. Mas na véspera, Pedro desapareceu após a exposição de Miguel, uma mensagem vaga: preciso de espaço. O pânico de João era visceral. Ele vasculhou Lisboa, do Cais do Sodré aos bares de Belém, até encontrar Pedro em um café isolado, confrontando Miguel. Eu escolhi João. Para sempre, declarava Pedro, mas as palavras soavam como um adeus tardio. Miguel, furioso, os atacou verbalmente: vocês são fracos. O mundo não muda por choramingos. João irrompeu, a raiva explodindo em um confronto físico que Pedro deteve. Chega de fantasmas, gritou João. Nós construímos algo real. Miguel fugiu, mas o dano estava feito. Pedro, abalado, confessou medos profundos: eu tenho pavor de te perder como perdi ele. Mas hoje, eu sei, você é a minha casa. O reencontro foi catártico, selado com um abraço sob a chuva repentina de Lisboa, lavando as impurezas. No dia da manifestação, a Avenida da Liberdade pulsava com milhares, bandeiras arco-íris, cartazes de amor não é crime, e no centro, Manuel no palco improvisado, voz firme: eu servi meu país com honra, mas o maior serviço é amar sem medo. Meu filho me ensinou isso. Vargas apareceu na multidão, cercado por capangas, mas quando tentou interromper, uma onda humana o engoliu, não com violência, mas com cânticos de unidade. A polícia, envergonhada pelo incidente anterior, interveio a favor dos manifestantes, prendendo Vargas por incitação ao ódio.
Enquanto o sol se punha, João e Pedro se beijaram no meio da multidão, Manuel assistindo com um sorriso raro. Vocês venceram, disse ele, abraçando os dois. Mas o verdadeiro twist veio em particular. Manuel revelou uma carta de Rui, guardada por décadas, legando-lhe uma herança simbólica, um medalhão com as cores do arco-íris, escondido em seu uniforme. Era o nosso segredo. Agora é seu. Meses depois, com Vargas processado e a lei antidiscriminação fortalecida, João e Pedro planejavam uma viagem pelo Alentejo, mãos entrelaçadas. Manuel, agora avô honorário de uma comunidade que adotara, visitava semanalmente, compartilhando histórias que curavam feridas. A jornada não terminara, preconceitos persistiam nas sombras de Portugal, mas eles haviam forjado uma família improvável, tecida de coragem, perdão e amor inquebrantável. Lisboa, eterna testemunha, brilhava sob o sol, um lembrete de que o arco-íris surge após a tempestade.